Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um Lunard News. Na notícia de hoje, um grande desastre acontece. O gamer compra uma placa-mãe nova e é impossibilitado de fazer a instalação da memória RAM nela por causa de um grande erro do fabricante. Fica comigo até o final que tu vai descobrir qual é esse erro. Solta a vinheta, Samuel. Um gamer colocou um relato na sua rede social Reddit. O nome do usuário é Bluebell7. Qual foi o relato dele? Ele juntou dinheiro para comprar uma placa-mãe, memória, processador e fazer o tão querido e esperado upgrade na sua máquina, para que ele pudesse jogar os seus jogos na qualidade ultra, mega blaster rápido com 200 de FPS, mas quando chega a placa-mãe e ele vai fazer a instalação da memória, tem um adesivinho colocado em cima da memória, e quando ele vai tirar o adesivinho, o que acontece? Fica colado todo o adesivo nos slots de memória, impossibilitando assim a instalação da memória RAM. Como a grande maioria dos usuários, e eu me incluo nesse grupo de usuários, a gente acaba juntando dinheiro e esperando com bastante ansiedade o momento de comprar aquela peça que a gente tanto quer para fazer o nosso upgrade. E quando as peças chegam do distribuidor ou chegam da revenda, a gente fica ansioso para montar a máquina e ver a nossa obra-prima funcionando. Esse usuário não foi diferente, ele começou a montar, só que ele teve uma grande decepção. E essa decepção ele colocou na rede social dele e mostrou como que ficou a placa-mãe. E eu vou mostrar para vocês logo como ficou a placa-mãe depois que ele tirou o adesivo. Ele colocou a princípio essa postagem na rede social dele sem grandes pretensões, mas para fazer uma brincadeira mesmo. Mas acabou viralizando e tomou grandes proporções. De um lado, os usuários completamente indignados com o fabricante, a famosa ASRock, e do outro lado, a fábrica ASRock querendo reembolsar o valor para ele. Esses usuários acabaram trazendo para o Bluebell 7 grande espanto, porque ele achou que o pessoal não ia ficar tão apavorado e tão indignado com a situação, mas todo mundo acabou se colocando no lugar dele. E alguns falavam assim: cara, monta a tua máquina tirando esses adesivos com uma pinça, delicadamente tirando com uma pinça. Mas Bluebell 7 não tinha habilidade nem perícia suficiente e ficou com medo de danificar o componente. Alguns falavam para ele usar o calor, um soprador térmico ou um secador, para amolecer a cola do adesivo e depois sim com uma pinça puxar tudo de uma vez só. Ele também ficou com medo de danificar alguns componentes e obviamente não fez. Outros falaram para ele simplesmente pedir um reembolso, que a ASUS reembolsaria, ou o próprio lugar de onde ele comprou, não sei se foi uma loja, um distribuidor, um revendedor, ia reembolsar para ele o valor. Mas aqueles mais furiosos falaram para ele conversar com o advogado, inclusive processar a ASRock, pedir danos morais, lucros cessantes, pedir tudo que tem direito. E ele ficou extremamente apavorado com tudo isso que aconteceu. Ele opera para ser uma brincadeira e o pessoal tá com sangue no olho, né? Mas isso realmente espantou ele e também espantou ele o descaso da ASRock. Eles poderiam simplesmente ter oferecido o reembolso de forma rápida e acabaram pedindo foto e um monte de coisa para ele, para que ele provasse que realmente ele não fez nada errado. Mas eu vou mostrar para vocês a foto e vocês vão ver, é impossível alguém fazer de propósito algo desse tipo. Quando eu li a notícia eu pensei assim, não, ele deve ter feito alguma coisa errada. Mas quando eu vi a foto, é indiscutível, gurizada, é indiscutível. Daqui do lado, ó, tá a foto do adesivo colado ali na memória, ó, desse lado aqui, do adesivo colado na memória RAM. Vamos dar um zoom, olha só, realmente foi um grande desastre. Tapou todos os slots de memória, os 4 bancos de memória totalmente obstruídos pelo adesivo, resíduo de papel. Olha aqui, até o slot 1 ali, ó, ficou um pedacinho. Dá para tirar com pinça? Cara, vai ser uma luta. E foi isso que ele pensou, né? Vai ser uma luta muito grande, eu não vou fazer isso. Vários fabricantes colocam as instruções em adesivos colados em lugares estratégicos da placa-mãe. A maioria deles colocam um adesivinho em cima do soquete do processador. Claro que em cima do soquete do processador tem uma tampa plástica protegendo. E se tu arrancar o adesivo e ficar ali, é só a tampa plástica, tu tira a tampa plástica e tá perfeito para te instalar o teu processador. Alguns fabricantes colocam essas informações importantes impressas na placa-mãe. Vocês podem ver que tem algumas informações aqui impressas na placa, como a ordem de instalação da memória RAM, DDR5, A1, A2, B1, B2. Os que optam por ter essas informações serigrafadas na placa, eles não têm esse risco. Mas eu não sei porquê.
ASRock resolveu colocar o bendito adesivo em cima dos slots. Aí tu vai pensar assim, ASRock é uma placa mediana, é só ele comprar outra. Mas essa placa da ASRock não é mediana, gurizada. Ela é uma X670E Lightning. Essa placa-mãe custa a bagatela de $250. E convertendo isso para real, é mais ou menos uns R$1.550 somente a placa-mãe. Então o fabricante deveria realmente ter tido um cuidado melhor com essa placa. Vocês não acham? O que vocês acham que o fabricante deveria ter feito? O que será que aconteceu? E o que tu acha que ele deveria ter feito, tendo esse problema aí na placa? Simplesmente devolve, pede reembolso, processa, ou ele mesmo tenta resolver em casa para poder jogar de uma vez. Porque vocês sabem, né? Esse cara... Meu amigo cachorro. Como vocês sabem, esse cara não é do Brasil. Mas se fosse no Brasil, ele fosse entrar com processo, ele ia ficar provavelmente sem computador por pelo menos um ano. Ainda mais numa briga contra um dos grandes, né? Mas como ele é americano, nos Estados Unidos as coisas funcionam mais rapidamente. Pelo menos é o que a gente ouve falar. Eu nunca nem fui para os Estados Unidos, né? E tu já foi para os Estados Unidos? Teve algum problema lá? Alguns amigos meus que já foram para os Estados Unidos disseram que lá o pessoal confia muito na palavra, que tu fala alguma coisa e eles acreditam, né? Então, não sei. O que tu acha? Se inscreve no canal e não esquece de se inscrever no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber as próximas notícias. E não esquece de compartilhar com teu amigo gamer o que esse companheiro aí passou. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.